Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 23 de março, nós estamos recebendo com muito prazer o deputado estadual Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o colega jornalista, professor, doutor da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. E vamos agora às manchetes de hoje dos principais jornais e sites. Folha de São Paulo. Roubo sobe mais na periferia de São Paulo, que tem rotina afetada. O Estado de São Paulo. Funcionários pagam rombo do fundo dos Correios. Jornal A Tribuna de Santos. Baixada Santista traça plano contra a crise. Semanário BocNews. Dia Mundial da Água. Dúvida hídrica. E no site da UOL, celebridades como Cláudia Raia, Jô Soares e Héctor Babenco têm contas secretas na Suíça. Muito bem. E o PSB, Partido Socialista Brasileiro, está prestes a ganhar um novo reforço, um reforço de peso para suas fileiras. O da senadora, ainda no PT, Marta Suplicy. Ela provavelmente migrará para o Partido Socialista Brasileiro de modo a ser candidata à Prefeitura de São Paulo no ano que vem, já que o candidato do PT, evidentemente, será o prefeito Fernando Haddad. Marta, como se sabe, é uma das mais duras críticas, uma das mais ferinas críticas do governo federal, do PT e da presidente Dilma Rousseff. Ela deixou o Ministério da Cultura, como se sabe, atirando para todo lado, criticando a política econômica, criticando o seu sucessor, Juca Ferreira, e principalmente criticando o PT. Ela disse de modo categórico a seguinte frase, abre aspas, ou o PT muda ou o PT acaba. Isto vindo de uma pessoa que sempre foi das primeiras militantes do PT, 35 anos de filiação, como se sabe, foi prefeita de São Paulo, foi deputada federal e senadora da República, sempre pelo Partido dos Trabalhadores. Marta será bem recebida no PSB, tudo indica. Até porque lideranças do Partido Socialista compareceram e prestigiaram a festa de 70 anos da senadora Marta Suplicy, entre elas o vice-governador de São Paulo, Márcio França, que é o presidente estadual do PSB. Mas além de lideranças do PSB, também prestigiaram a festa da senadora lideranças importantes do PMDB. E isto tem que ser, a leitura política desse fato é importante. Compareceram, entre outros, o vice-presidente da República, Michel Temer, e o ex-presidente José Sarney. O que mostra uma provável aliança, uma provável junção de forças entre PMDB e Marta Suplicy, se ela for para o PSB. Isto na medida em que o PMDB se descole do PT, como tudo indica. No programa de hoje, nós vamos falar, é evidente, de política nacional, dessa situação em particular do PSB, vamos falar também de política estadual, até porque o nosso convidado, o deputado Caio França, assumiu há uma semana, assumiu no último dia 15 de março, o seu primeiro mandato como deputado estadual. E ele vai falar sobre tudo isso, entre outros temas relevantes, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30, na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta.
Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Dicas para economizar água. Conserte vazamentos e feche bem as torneiras. Um gotejamento, por exemplo, pode desperdiçar cerca de 40 litros de água por dia. Troque a mangueira pelo balde na hora de lavar o carro. A economia pode chegar a 180 litros. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 23 de março, e hoje recebendo com muito prazer o deputado estadual Caio França, do PSB, e o colega jornalista, diretor do semanário BocNews, Fernando de Maria, como comentarista do programa de hoje. Deputado, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de começar conversando a respeito dessa possibilidade da senadora Marta Suplicy ingressar no PSB para disputar a Prefeitura de São Paulo. Eu gostaria da sua opinião, o senhor como um deputado do PSB, uma das lideranças do partido, como é que o senhor recebe essa possibilidade e também avaliar do ponto de vista jurídico, essa possibilidade, porque a legislação impede que um político saia de um partido e ingresse em outro que já exista, a não ser que seja um partido novo, proibindo essa transferência. Como é que o senhor vê essa questão? Obrigado pela presença, Caio. Bom dia, Chico. Bom dia, Fernando. Bom dia aos telespectadores. Chico, eu creio que a gente está num momento em que o PT vive talvez a pior fase aí de todos os tempos. Mas também a gente tem que ter aí o desprendimento e saber que nem todo mundo é culpado e que existem pessoas que têm, né, condições de ajudar muito ainda na política. Eu considero a Marta, né, uma figura de pensamento forte, que tem uma experiência, um acúmulo político importante, foi prefeita, deputada, senadora, ministra da Cultura, então tem um acúmulo importante. O PSB pensa grande, a nossa ideia é poder fazer, né, disputar a eleição nas principais prefeituras aqui do estado de São Paulo e, sem dúvida, a capital faz parte desse processo inteiro. A gente hoje não tem um quadro com chances de disputar uma eleição, nós temos um vereador na capital que foi candidato a deputado, mas que não tem musculatura para disputar hoje uma eleição a prefeito e, sem dúvida, a Marta seria muito bem-vinda ao partido, desde que ela saiba onde ela está chegando, né? Sim, ela sabe, por exemplo, que hoje nós fazemos parte do governo do governador Geraldo Alckmin, né? Inclusive com o vice-governador Márcio França. Então, eu acho que até para o próprio governador, ele vê com bons olhos, ele pode não falar, sim, mas ele vê com bons olhos o fato de estar agregando, né, para o lado dele alguém que sempre foi contrário à postura dele. Então, eu penso que é importante com relação à parte jurídica, até nisso eu acho que é importante ressalvar, ela está correndo risco. Sim. Ela está, por conta e risco, saindo do partido que a elegeu, né, e hoje todo mundo sabe que o mandato, embora seja o parlamentar que exerça, ele é do partido. Né? Então, na medida em que ela sai do partido durante o mandato, ela corre o risco de perder judicialmente, sim, o mandato, se não achar uma justificativa plausível para isso, que, ao meu ver, hoje não deve ter. Então, acho que esse desprendimento dela também é importante, né? Porque é muito fácil a gente, querer mudar de partido e tentar dificultar ao máximo uma cadeira. Ela tem mais 4 anos de mandato, né? Ou seja, se for para uma justiça, dificilmente ela vai ficar os 4 anos. Como ela pretende disputar uma eleição no meio do caminho a prefeito, eu acho que a postura dela aí é de desprendimento. Eu acho que é importante no momento em que a política vive tão conturbado aí e as pessoas se apegam muito ao cargo. Eu acho que demonstra um certo desprendimento importante da Marta. Eu torço para que isso possa se concretizar, né? A Assembleia Legislativa, os 6 deputados que fazem parte hoje, todos de acordo com a vinda da Marta. Acho que ela pode agregar muito ao Partido Socialista Brasileiro. Muito bem. Fernando de Maria, bom dia. Obrigado pela presença. Chico, bom dia, deputado. Bom dia. Um bom mandato aí, início de mandato recente aí nesse aspecto. Voltando a falar exatamente nesse tópico que o Chico comentou, é uma coisa interessante. Dentro desse cenário que se apresenta, obviamente, o PSDB vai querer lançar candidato também à Prefeitura de São Paulo.
E hoje PSDB, PSB fazem parte da estrutura do governo do Estado. Obviamente isso vai ter algum tipo de atrito, até como você falou, a previsão, pelo menos noticiado pelos jornais, é que ela sai do PT agora em abril e em junho, né, um pouco antes do recesso parlamentar, em junho ela entraria no PSB, que teria sido comentado nos bastidores, nas rodas políticas dessa grande festa noticiada aí por todo mundo, pelos grandes veículos de comunicação. Nesse cenário, né, também já se discutiu essa possibilidade, que é uma possibilidade real. Claro, claro. Fernando, eu penso da seguinte maneira, tem duas leituras. A primeira, essa que você falou, assim, nós estamos hoje muito bem relacionados com o PSDB, é claro. Mas o próprio governador reconhece isso, que isso não significa que nós temos que estar sempre marchando ao lado deles, né? Existem várias cidades em que o nosso quadro, por exemplo, tem muito mais condições de disputar uma eleição majoritária. Então, a gente, dentro do possível, vai acompanhar o PSDB, mas isso não é uma regra, né? A gente tem que avaliar as condições de cada cidade. E valendo lembrar, eu penso que hoje, num cenário, um segundo turno em São Paulo é praticamente garantido. Se você fizer uma leitura de quem a Marta tira voto, uma leitura bem fria, eu penso que a Marta tem muita entrada, né, a priori, aí, na periferia, que é onde normalmente o PT tem uma grande circulação. Então, ou seja, ela tira a voto do Haddad. Eu acho mais ou menos isso. Então, assim, para o PSDB, eu penso que uma candidatura dela também não é ruim, né? Muitas vezes é importante que você consiga, né, dissolver um pouco das candidaturas para criar condições viáveis de ir para o segundo turno. E aí, claro, num segundo turno é uma outra história. Aquele que foi para o segundo turno tem mais ou menos a possibilidade de migrar junto ao outro. Então, eu acho que tudo vai muito do momento. Eu considero que a candidatura da Marta é forte. A gente sabe aí, em todas as pesquisas, ela inicia muito bem, mas ao mesmo tempo ela sempre tem uma resistência muito grande. E a gente acha que ela vindo para o PSB, parte dessa resistência pode minguar, né? Pode acabar diminuindo bastante. Então a gente torce muito para que esse desfecho possa acontecer. Eu penso, como disse aqui, acho que a experiência dela, o acúmulo dela é importante, a discussão da principal cidade do país é super importante e a Marta é uma jogadora importante nesse tabuleiro. Eu acho que ela ainda tem bastante a acrescentar na política, no cenário municipal de São Paulo. A pergunta do Fernando é uma pergunta muito importante, deputado, porque, veja, o PSDB sempre teve muita dificuldade, né, Fernando, nas eleições na Prefeitura de São Paulo. Desde a vitória Chegou a ficar em terceiro lugar com o próprio governador. Desde a vitória do Serra, que depois foi sucedido pelo Gilberto Kassab, que nunca foi do PSDB, o fato de o Serra ficou um ano e pouco como prefeito para depois disputar o governo de São Paulo. O PSDB tem muitas dificuldades nas eleições paulistanas. E também não tem nenhum nome, assim, a exemplo do PSB, né, de origem, não tem nenhum nome que possa dizer, um nome forte para disputar a Prefeitura de São Paulo. Fala-se muito de alguns secretários, vereadores, o secretário André Matarazzo, fala-se no Bruno Covas, no deputado Bruno Covas, num outro secretário do governador Alckmin, mas não há nenhum nome, talvez excetuando-se o Bruno, o deputado Bruno, não há nenhum nome com tradição, com peso para disputar a Prefeitura de São Paulo, um nome assim como o da Marta Suplicy. E nesse sentido é bem provável que no segundo turno então haja uma aliança. Quer dizer, eu acho que é provável que o PSDB lance candidato, o PT, talvez o PRB com o deputado Russomano, enfim. Eu acho que o caminho deve ser esse, assim. E essa leitura, ela tem em várias outras cidades aqui do estado de São Paulo, né? A gente percebe isso, né? O PSDB tem sempre uma tradição muito forte, é um partido, né, o país praticamente se dividiu ao longo dos anos entre dois partidos, né, o PT e o PSDB. Aqui em São Paulo há uma grande resistência e hoje ainda mais em relação ao PT. Então, eu acho que esse é um caminho muito consolidado aí. Eu penso que a disputa do PSB à Prefeitura da capital possa ser importante para discutir a cidade e quem sabe, se nós formos para o segundo turno, eu sempre brinco, quem serve para apoiar, serve para ser apoiado também. Então, na medida em que a gente pode apoiar eles no segundo turno, eu acho que é a mesma chance deles nos apoiarem no segundo turno, caso a gente consiga estar no segundo turno. Mas ainda tem tempo, ainda tem muita lenha nessa fogueira, né? Bom, vai ter Marta e Luísa Erundina juntas de novo, né, Fernando? Por questão que a Marta, como o deputado falou, é uma personalidade muito forte e eu acho difícil ela entrar no jogo, além disso, correndo risco, entrar no jogo só para participar. Eu acho que ela entra realmente para
E aí tem que ver como que vai ser alinhado isso aí, a questão do PSDB, que é um partido também, como sempre, muito em cima do muro, né? A gente sabe disso. O senhor comentou agora há pouco, né, que o PSB vai lançar candidatos nas principais cidades. Santos é uma cidade importante. Nesse cenário, eu sei que é muito cedo, tal, mas já estamos aí, faltando aí... E político gosta de falar de eleição, né? Adora, né? Acabou uma, já temos a outra. Nesse cenário, aqui na região, PSB, o que já está certo, que terá candidatos, e a gente fala de Santos pela própria entrada agora do PSB cidade, aqui na... Sem dúvida. Veja, Santos é um caso atípico. Nós tivemos candidato na última eleição, né? O Fabião cumpriu bem a tarefa de disputar a eleição. Hoje nós fazemos parte aí do governo do prefeito Paulo Alexandre, então eu acho mais complicado a disputa à prefeitura, né? Hoje existe aí um sentimento entre todos os quadros partidários que o Paulo caminha num bom governo, tem tudo para fazer a reeleição, então eu acho que é um caminho mais consolidado a gente caminhar ao lado dele aí nessa disputa. Quem sabe não fazer uma dobradinha como foi feita aí no governo do Estado. O PSB vai reivindicar vice? Olha, eu acho que essa é uma questão que compete ao diretório municipal, mas eu penso que é uma possibilidade, né? Reivindicar como condição para apoiar, eu não acho que deve ser assim, mas eu acho que a gente tem hoje acúmulo suficiente, quadro suficiente para poder pleitear, né, essa posição. Eu penso que, né, o relacionamento que existe também entre os dois partidos é muito forte. Né, o fato de ter aqui o vice-governador da Baixada, um deputado eleito pela Baixada, enfim, acho que tudo isso também cria condição que favorece. Mas acho que no melhor momento, né, os partidos aqui que fazem parte do governo do prefeito Paulo vai saber escolher um bom nome, mas sem dúvida a gente tem total condições de indicar um grande nome para poder acompanhar o prefeito Paulo Alexandre. Porque o PSB em Santos, deputado, chegou ao governo criando um tremendo alvoroço, um certo ciúme, né, Fernando? Na chamada base aliada, os aliados de primeira hora, que não estão sendo contemplados no governo como o PSB foi. Chegou agora, teve candidato a prefeito, chegou agora e já obteve duas secretarias importantes, a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Cultura. E isso está criando, deputado, um certo ciúmes aí na base aliada. É um problema sério. Fogo amigo. É um problema e o prefeito acho que tem habilidade e articulação política para conseguir apaziguá-lo. Vale lembrar só, né, embora dois secretários são filiados ao PSB, mas o Fábio, desde o início, era uma opção muito pessoal do prefeito Paulo Alexandre, né? Desde o início ele tinha vontade de contar com o Fabião no seu secretariado. Então, só para fazer essa ressalva, mas eu acho que são coisas da política inerente aí ao parlamento, né? De tentar influenciar cada vez mais. E o prefeito tem que ter habilidade, eu acho que isso o Paulinho tem toda a habilidade para conseguir contornar e apaziguar. A pressão faz parte, afinal, da vida política, não tem jeito, né, Fernando? Além de Santos, então, das demais cidades da região, o PSB vai fazer presença ou fazer coligações? Eu diria, Fernando, aí, fora a cidade de Santos, talvez em todas as outras cidades da Baixada, a nossa tendência é de disputar a eleição. Né? De Peruíbe a Bertioga, a nossa tendência é... Vocês têm quadros para isso? Quadros para isso. Nós perdemos, eu vou só dar dois exemplos. Nós perdemos as eleições em Itanhaém, em Peruíbe, Chico, por votações baixíssimas. Né? Sem falar de São Vicente, que eu estava disputando a eleição e perdi também por muito pouco. Em Peruíbe nós perdemos a eleição por 1.000 votos e em Itanhaém nós perdemos a eleição por 300 votos a prefeito da cidade. Ou seja, nossos dois jogadores continuam muito vivos nas duas eleições. Eu tive aí a honra de ser o deputado estadual mais votado nas duas cidades que eu estou falando aqui. Em Peruíbe, dos eleitos, eu fui o mais votado, em Itanhaém da mesma forma, dos estaduais. Então demonstra ainda a nossa pujança na cidade. E o grupo que me apoiou foi o mesmo grupo que perdeu aí a última eleição municipal. Então, passando esses dois municípios, tem a cidade de Mongaguá, que é uma cidade onde nós temos um vereador, o partido existe de maneira forte. Em Praia Grande, acho que também ainda está solto, acho que a grande chance aí de... hoje o partido faz parte do governo do prefeito Mourão, mas, enfim, a gente ainda tem bastante coisa para conversar. São Vicente, sem dúvida, o partido, pela tradição que tem, nós temos que disputar uma eleição municipal novamente. Aí, passando por Cubatão, a gente tem quadros para disputar a eleição. Eu tive sábado agora fazendo uma reunião com todo o diretório, a nossa tendência de disputar. E no Guarujá, a mesma coisa.
Nós estamos conversando bastante aí com os atores principais do partido. O partido tem 3 vereadores na Câmara, né? Só perde para o partido da prefeita. Então, fomos muito bem aí na eleição da Baixada Santista. Aí passando por Bertioga, que também é uma cidade que ainda a gente está conversando com todos os atores, mas a nossa ideia é de disputar a eleição. A tendência é lançar candidato próprio. Disputar a eleição, exatamente, candidatura própria. Então, obviamente, Chico, que tudo, assim, não dá para também você levar isso a ferro e a fogo em todos os municípios do estado. Nós não temos tamanho para isso ainda e muitas vezes, e a gente demonstrou isso agora na eleição de 2014, que vale dar um passo para trás para dar 2 à frente. Hoje nós temos o vice-governador do principal estado do país e muita gente insistiu para querer disputar essa eleição majoritária aqui. E ele em todo momento falou, olha, não é meu momento agora. Nós não temos tamanho para isso, não temos quadros para isso, nós não temos prefeituras para isso. Agora é a hora da gente poder se preparar. Então, onde tiver condições e onde for viável, eu não tenho dúvida que nosso estímulo e a minha vontade de disputar a eleição majoritária. Até porque 2018 está aí, né, Fernando? E aí o PSB também, evidentemente, na sucessão do governador Geraldo Alckmin, vai querer participar, vai querer disputar, sem dúvida nenhuma. E, evidentemente, o vice-governador Márcio França é o nome mais forte hoje do partido em São Paulo. Deputado Fernando, peço a licença de ambos, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Para prevenir o câncer do colo de útero, neste ano, toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje com muito prazer, nesta segunda-feira, 23 de março, estamos ao vivo, o deputado estadual Caio França, do PSB, e o colega jornalista, diretor do semanário Boc News, Fernando de Maria, que tem mais uma pergunta aqui, prontinho, engatilhada aqui para o nosso deputado. Fernando. O Chico deu um gancho que é fato mesmo, tudo é questão das possibilidades, mas sabe que política as coisas correm muito rapidamente, né? Então, tudo bem que é em 2018, tudo, mas é um cenário real. Diante da própria presidente Dilma Rousseff, a questão da índice de rejeição que ela tem hoje, né, o nome que se coloca, e se discute muito, já pensando para 2018. É muito tempo, a gente reconhece isso, mas assim, mantida essa tendência, que pode acontecer ou não pode, ela tem mais 1 ano e meio, porque se em 2016 o cenário não melhorar, realmente vai ficar muito difícil para a presidente ou para o próprio Partido dos Trabalhadores conseguir estar à frente do governo, isso é fato. E o nome do governador Alckmin, que foi novamente reeleito no primeiro turno do principal estado da nação, surge como uma grande possibilidade nesse aspecto. Então, uma hipótese nesse sentido. Alckmin renunciou ao mandato para concorrer à presidência da República, até pelos cargos serem, as eleições serem idênticas nesse aspecto. Ele renunciou ao mandato, o seu pai, o vice-governador Márcio França, assume, e aí passa, obviamente, o governo do estado na mão do PSB. Como é que fica? É uma hipótese, mas isso, obviamente, seu pai, enfim, nos bastidores do PSB já aventa essa possibilidade. Como é que fica nesse aspecto? Que o PSDB vai querer também lançar um candidato e não vai deixar de mão beijada aí o governo do estado na mão do PSB. Isso já foi aventado, essa possibilidade já foi discutida nos bastidores, é claro que... Admitida pelo PSB? Não, já tudo foi no seu tempo, acho que não. Assim, é claro que todo mundo que, né, exerce a vice tem a vontade de disputar, e ele deixou bem claro isso desde sempre, que ele sempre teve vontade de disputar a eleição.
mas eu acho que ele também tem uma qualidade, assim, de ter paciência, serenidade para poder, no momento certo, agir. Acho que agora é hora de ajudar o governador, acompanhar o governador, aprender muito ao lado dele. Ele, impressionante a disciplina, a seriedade do governador Geraldo Alckmin, né? Eu o acompanho muitas vezes e a gente percebe o quanto ele trabalha, e isso, acho que até isso aí o povo de São Paulo acabou criando nele, por mais que tenha todas as dificuldades, vivendo crise hídrica, problema aí com relação, eles falam de trem-salão e tal, o governador Alckmin se mantém, né, reto, equilibrado, e eu acho que isso chama a atenção da sociedade. A sucessão dele, eu acho que tem um prazo muito longo, vai depender muito da posição dele política. Né? Se ele vai disputar uma nova eleição, que eu considero importante, eu acho que o Alckmin é hoje o principal jogador do PSDB, né? Pela reeleição que ele teve, no momento conturbado, ele foi reeleito com uma grande votação. Aqui em São Paulo, o povo de São Paulo também apostou muito na candidatura do Aécio, e eu acho que o próprio governador tem grande responsabilidade nisso, então eu acho que ele é o principal jogador para 2018, mas isso depende muito dele. O que a gente precisa fazer é dar condições para ele de que ele se viabilize. Né? Então, nesse ponto aí, o PSB marchará próximo ao governador Alckmin e, se for o caso, eu acho que o vice-governador está pronto, preparado para assumir essa tarefa. E aí cabe a ele, e com todos os defeitos que ele tem, mas eu confesso que nessa parte de articulação política ele vai muito bem. Né, para de repente demonstrar aí que também tem condições, quem sabe um dia, de disputar uma eleição a governador com o apoio do PSDB ou sem o apoio do PSDB. Sim, mas eu acho que para isso tem tempo ainda e, enfim, nós temos que ter maturidade e serenidade para deixar as coisas andarem. Agora, deputado, aproveitando o gancho, falando em governador Alckmin, no governo do estado, enfim, o PSB faz parte do governo, tem o vice-governador, que também não se pode esquecer, também ele é o titular de uma das mais importantes secretarias de Estado, que é a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, Inovação, enfim, de Ciência, das mais importantes, um belíssimo orçamento, enfim. E, evidentemente, tudo isso é importante, a participação do PSB no governo de São Paulo. E, agora, eu queria saber, inicialmente, do senhor o seguinte, alguns partidos que apoiaram o governador Alckmin resolveram criar o chamado blocão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E reúne diversos partidos capitaneados aí pelo PSB. O senhor, inclusive, é o vice-líder dessa grande bancada que reúne, se não me falha a memória, por favor me corrija, acho que 26 a 28 parlamentares estaduais, dentre os 94. Ou seja, quase 30% da casa hoje integra o chamado blocão. Qual é a finalidade desse bloco, deputado Caio França? É um bloco que vai agir com alguma independência em relação ao governo ou vai aderir integralmente ao governo Alckmin? Não, a ideia, no primeiro momento, Chico, existe uma federação formada no Congresso Nacional por 4 partidos, PSB, PV, PPS e Solidariedade. Sim. Nós replicamos isso aqui no estado de São Paulo, só que nós tivemos mais adeptos, né? PR, PSC, PTN, PSL, acabaram aderindo ao bloco. Então, a ideia principal aí é criar aí uma condição de ter uma terceira força consistente, né, no país inteiro. E isso bem claramente foi deixado. A gente, como disse aqui no início, existe uma polarização muito forte. Eu acho que nas assembleias, cada partido por si só vem crescendo. O PSB cresce a cada eleição, mas cresce 2 parlamentares estaduais, 3 parlamentares, né, no Congresso. Isso, pensando na política macro, é muito pouco. Então, a gente se juntar, a gente se tornou hoje muito forte e do mesmo tamanho que PT e do PSDB, se juntar essas forças todas. Então, a ideia é criar isso. Na Assembleia aqui, existe também, eu não posso negar, uma certa tradição de comando da casa de 3, 4 parlamentares muito fortes. Se a gente não se juntasse, a gente não consegue ganhar força para ter os nossos projetos pautados, né, para que a gente possa ter voz no colégio de líderes. Então, a ideia é poder democratizar um pouco mais a casa. Né? Além de criar essa terceira via importante nas assembleias, e isso deve se replicar nas eleições municipais também, né, com esse bloco, mas é também dentro da casa criar um pouco mais de democracia. Né? Então, normalmente... O PSDB na casa não é democrático? O PSDB na casa faz uma opção, por exemplo, Chico, de composição com o PT. É verdade. O PT é o primeiro secretário do PSDB na casa. Isso há 3 eleições seguidas. Família Tato Exatamente. Eu não tenho, a gente sempre respeita, presente, sempre presente. A gente respeita muito, né, a leitura feita pelo PSDB, mas
é duro para partidos Mas que os senhores apoiaram... votaram no deputado Fernando Capeça. Exatamente. Nós elegeram não tínhamos, o deputado Fernando Capeça. Elegemos. Nós não tínhamos, né, força nesse momento para disputar uma eleição. E, tradicionalmente, quem tem mais deputados por partido elege o presidente. Mas a gente fez uma leitura ao longo do tempo para poder falar, olha, né, assim, aqui são parceiros que vocês vão ter ao lado de vocês, porque passou a eleição da casa, claro, a tarefa do PT vai ser de tentar montar CPI, de dificultar as coisas para o governador, e nós, da base de apoio, vamos estar lá para dando sustentação. Então, nós dissemos isso o tempo inteiro na montagem da chapa, tanto que, Chico, pela primeira vez nós vamos ter um projeto pautado, não sei se essa semana ou na próxima semana. Hoje, a mesa diretora da casa é composta pelo presidente, primeira e segunda secretaria. Nós conseguimos aí ampliar isso. Então, vai ser o presidente, primeira, segunda, terceira e quarta secretaria como membros titulares da mesa. O que isso já faz com que democratize mais. O terceiro secretário do PSB, o quarto secretário do PV, todos fazem parte do bloco. Além disso, Chico, as comissões permanentes. Sim. São comissões extremamente importantes na casa. Os projetos lá avançam, tem técnicos que só cuidam. Tem a Assembleia? São 11 comissões permanentes, 12 comissões permanentes. E cada uma delas de 9 a 12 membros. Nós pedimos ao presidente que ele nos trate enquanto bloco. Ou seja, o PSB não vai disputar espaço individualmente por cada comissão. O nosso combinado nós fizemos um cálculo e o bloco tem 26 parlamentares, então nós vamos ter direito a 3 integrantes por comissão. O bloco terá... O bloco será respeitado pela mesa? Enquanto bloco. Esse é o nosso pedido. Mas ele já aqueceu o presidente? Ele já demonstrou, né, que vai fazer isso, ainda não teve a oportunidade de colocar em prática isso, mas em todos os momentos, por exemplo, nós fazemos, né, hoje o bloco tem assento no colégio de líderes, Sim. Né, assim como o bloco da minoria tem. Então, o presidente está demonstrando aí bastante boa vontade em relação ao bloco, é um fato novo, eu não posso negar, é atípico, não teve ao longo do tempo um bloco de partidos que fazem parte do governo. Né, até o momento, essa é a primeira vez e com muitos parlamentares, muita gente até brincou que seria um bloco de carnaval, que depois do carnaval não ia aguentar e tal, e nós conseguimos, muito pelo contrário, nós estamos trazendo novos partidos. Então, é um momento diferente, mas o objetivo comum é democratizar ainda mais a casa e, mais do que isso, fazer com que os nossos projetos possam ser pautados. Né? Poucos projetos de deputados são pautados na Assembleia hoje, a gente fica votando muito projeto do governo. Então, a ideia é que possa mudar um pouco esse conceito e o bloco tem essa tarefa também de criar uma terceira via, né, nas eleições. O senhor falou em terceira via, mas na verdade é a primeira via, porque o Blocão tem 26 parlamentares. É verdade. É a maior bancada da casa. É a maior bancada da casa. O PSDB tem 24, me parece, 23 deputados. Portanto, a maior bancada é essa do Blocão. Né? Passa a ser a primeira via. Agora, resta saber como é que o PSDB e o PT, que integram, hoje comandam a mesa diretora da Assembleia, vão receber... E o Democrata. Vão receber essa primeira via aí. Fernanda Maria. Nesse aspecto, o Blocão, como o Chico comentou, né, isso é fato, né? Infelizmente, a imprensa como toda, ela coloca os holofotes muito mais na Câmara Federal do que na Assembleia Legislativa. Sim. E, às vezes, raramente você tem uma ou outra informação sobre o trabalho realizado dos deputados. E aqui, que nem o deputado comentou agora há pouco, a respeito do governo do Estado, também tem um problema, que é o caso Alstom, famoso, né? Isso aí é matéria na Folha de São Paulo, no sábado. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e iniciou ação civil pública contra 11 empresas acusadas de promover o cartel por obtenção de contratos com a CPTM. Obviamente, envolve empresa do governo do Estado também. Nesse aspecto, qual vai ser a posição? Isso vai ser... Já tentaram algumas iniciativas de uma CPI, alguma coisa, e isso nunca foi levado adiante, até porque o governo PSDB, ao longo dos 20 anos, sempre teve grande maioria na Assembleia Legislativa, né? Qual vai ser a posição? Há uma possibilidade de se discutir, colocar a público aí também esse caso da Alstom aí, com a compra de trens, né? Que inclusive a Siemens já declarou oficialmente que teve participação. O trem-salão. O trem-salão aí. Qual vai ser a posição? Volto a dizer, porque é um assunto importante e, infelizmente, a mídia... Inclusive do Blocão, como grande... Claro, exatamente. Não, assim, como disse aqui no início, os partidos que fazem hoje parte do Blocão, a grande maioria deles apoiou o governador Alckmin na sua reeleição. Então, é natural que a gente possa, a priori, seguir a bancada, né, de situação. Agora, isso não impede que a gente, né, possa acompanhar, investigar, ter melhores informações.
eu sei, o governador Alckmin entrou com uma ação pelo governo do estado para poder pedir ressarcimento de cada uma dessas empresas, né, e pediu que possa, enfim, chamar todos os envolvidos. Teve uma postura correta na minha avaliação, mas eu não tenho dúvida que passará isso na Assembleia. Eu acho que o bloco, né, ainda não tem uma posição formada sobre esse tema, mas sem dúvida a nossa vontade é de poder investigar isso, acompanhar isso de perto e que, se de fato tiver alguém que for culpado, que possa ser punido. Existe já um processo, uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, a gente está acompanhando bem de perto isso. Então, existem algumas CPIs praticamente formalizadas na Assembleia. Eu não trato desse tema específico ainda. Existe, claro, uma tensão aí da oposição para poder... Sim, até por um fato novo agora, conseguir claro, emplacar a CPI, mas ainda não está pautado na casa. Então, assim, a gente espera que esse caso possa ter o desfecho, né, que o Ministério Público, que a Justiça possa também se manifestar. Né? O governador, como disse, acho que agiu de maneira correta ao pedir ressarcimento das empresas, visto que ele também desconhecia esse tipo de atitude. Então, agora cabe à casa, e no nosso caso, a gente precisa discutir internamente no Blocão como é que nós vamos nos posicionar em relação a isso. O senhor acredita que o Blocão, que o senhor é vice-líder, o líder é o ex-presidente da casa, o deputado Chico Sardelli, do PV, Partido Verde, o senhor acha que o Blocão, nesse episódio específico do trem-salão, pode agir com independência, deputado? Eu creio que sim. A gente hoje, claro, os partidos, como disse, fazem parte, né, na base de apoio ao governador Alckmin, mas o próprio governador tem interesse em avaliar isso melhor. Né? O próprio governador quer que, se tiver alguém que foi culpado, possa ser punido. Eu não tenho dúvida da retidão, da ética e do equilíbrio do governador Alckmin. Então, para ele também é importante que isso possa acontecer. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai agir com independência, mas também sem fazer com que isso, né, assim, possa se tornar uma hecatombe apenas para poder criar fato político. Né? Nós precisamos pensar, se for para criar uma CPI, para resolver, né? Para chamar as pessoas envolvidas, não para criar mais um fato político, para poder fazer um deputado aparecer mais que o outro e tal. Acho que a gente tem que ter sensibilidade nesse tema, sendo que já existe uma ação judicial envolvendo o Ministério Público, já existe ação civil pública, o próprio governador ingressou com uma ação na Justiça. Então, assim, a CPI não pode se transformar, né, numa disputa política. Deputado, peço sua licença, Fernando, vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 27ª Feira de Profissões da Unisanta e assista gratuitamente a palestras e oficinas para esclarecer suas dúvidas com os professores e os alunos de todos os cursos da Universidade Santa Cecília. Apresentações de dança e visitas aos estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 29 de abril, das 9 às 13 horas e das 19 às 21h30. Na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Feira de Profissões Unisanta. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Dicas para economizar água. Molhe as plantas com regador pela manhã ou à noite. Assim você evita o desperdício e a evaporação da água. Use a vassoura para varrer a calçada ou o quintal. Usando a mangueira, você chega a gastar 279 litros a cada 15 minutos. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente.
De volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 23 de março, recebendo hoje com muito prazer o deputado Caio França, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e como comentarista o colega jornalista, diretor do semanário Boc News, professor doutor Fernando de Maria. Neste bloco, deputado, eu queria falar um pouco aqui sobre a nossa região, que é exemplo de todo o país, está enfrentando um ano com muitas dificuldades, um ano de contenção de despesa, as prefeituras mesmo sofrendo muito a queda na receita, enfim, toda essa situação, a crise econômica que estamos vivendo. Contingenciamento de recursos já anunciado pelo governo de São Paulo, inclusive verbas DAD, verbas que os municípios e instâncias têm direito. A prefeita Maria Antonieta aqui nesse programa reclamou que já cortaram 25% do repasse que ela teria direito, enfim. Como está essa situação em relação a esse contingenciamento e de que maneira, deputado, a Assembleia e os deputados podem ajudar as prefeituras da região? Olha, um momento preocupante da economia nacional, né? Acho que todos os entes federativos aí têm a tarefa, de alguma maneira, de cortar os seus gastos, desde que isso no mínimo possível, prejudique, né, o dia a dia e os serviços básicos. Então, as prefeituras têm que se adequar. Acho que todas elas estão fazendo um esforço aí, enxugando algumas despesas que, por vezes, poderia não haver. Então, acho que serve também, se a pessoa tiver criatividade, né? A gente sempre fala que no momento de crise é um momento também de a gente se repensar, se reorganizar, de oportunidade de você tirar algumas despesas. O governador já tem esse perfil sem passar por um ano difícil, não seria diferente num ano complicado como esse. Então, a gente só vai fazer de tudo na Assembleia para evitar, né, que alguns repasses que são fundamentais aqui para os municípios da Baixada Santista aconteçam. Entre eles, o DAD. Né, entre outros repasses importantes aí. Então, os municípios estão se adequando, né, eu estou acompanhando de perto a tarefa de alguns prefeitos, muito complicado, porque aí você lida direto muitas vezes com funcionário, hora extra, né, unidades que funcionariam 24 horas que vão passar a não funcionar mais, enfim, alguns serviços da população, enfim, que vão acabar sofrendo um pouco de prejuízo. Mas na nossa casa mesmo, todo mundo está fazendo um pouco de esforço. Então, o poder público tem a tarefa também de dar o exemplo, né? Então, eu considero que seja importante essa postura, desde que isso não prejudique aí a essencialidade, né? Os serviços essenciais como saúde, educação, principalmente. Fernando de Maria. Nesse sentido, a Assembleia está começando a fazer também a lição de casa, a Assembleia Legislativa, tem ações também nesse aspecto, mas já tem aí, começou tem agora, algumas coisas, iniciou agora, o PV tinha algumas, o presidente Chico Sardelli, enquanto foi presidente da Assembleia, eu não estive lá, mas ele fez algumas despesas, conseguiu diminuir bastante, inclusive iniciou o processo de sessões no período da manhã, iniciando cedo e terminando no período da tarde, que foi aí uma maneira de evitar de pagar a luz da Assembleia, uma conta astronômica, porque funcionários à noite e tal. Então, é um dos modelos, né, enxugar o quadro administrativo da Assembleia também. Acho que tem essa tarefa, a responsabilidade do presidente da mesa diretora. Então, acho que a Assembleia também, os parlamentos todos têm a tarefa, a responsabilidade de poder, de alguma maneira, enxugar um pouco os seus quadros e os seus gastos. Assim como as câmaras municipais também devem ter que fazer isso. Ele tem uma certa autonomia até 6%. E aí, dentro dessa autonomia, né, acabam-se alguns abusos. O ano passado, 6% é muito, um orçamento bastante. No ano passado, inclusive, houve uma devolução aí por parte do presidente Samuel Moreira, bem significativa ao governador. Eu não sei ele falar a quantia disso, mas acho que foi a maior devolução da história da Assembleia para o governo do estado foi na última gestão. O que mostra que esse percentual poderia diminuir, né? Exatamente. Há espaço aí, porque o cenário, assim, por exemplo, aqui em Santos mesmo, o ex-presidente da Câmara, Sadal Nakai, entregou um cheque de 17 milhões de reais para o prefeito, que foi o salvador da pátria. Se não fosse esse montante, esse cheque, o valor da receita corrente líquida em relação ao funcionalismo iria passar daquele limite prudencial de 51,3%. Depende muito da cidade, né? Tem cidades também em que os parlamentos, né, praticamente
ficam muito dependentes do executivo. Então, há que ter essa independência, mas como você falou, talvez em algumas cidades com maior porte, dependendo do orçamento, por exemplo, vai haver uma diminuição desse percentual. Já que para evitar isso, já fica com o dinheiro com o executivo. Agora, e verbasidade, afinal de contas, deputado? Você é um deputado de uma região que tem diversas cidades turísticas, instâncias, e que recebem a verbadade e dependem da verbadade para exatamente realizar obras. Porque está tudo comprometido, o orçamento normalmente está comprometido com o custeio e com a folha de pessoal. Sobra muito pouco para investir. E nesse sentido a verbadade ajuda e bastante. Sim. Pergunta a você, vai haver contingenciamento de fato da verbadade? Olha, a gente torce e vai trabalhar para que não exista, né? Eu tive participando de uma reunião com o secretário Lucena aqui na Baixada, quando ele esteve aqui, e ele falou ainda da possibilidade dos municípios, dentro da verbadade, ajudar no custeio da fiscalização disso. E todo mundo teve uma certa resistência a isso. Então, além desse possível aí, dessa retaliação de 25%, existia essa possibilidade de fazer o pagamento da fiscalização do DAD com o próprio valor DAD. Então, eu torço e vou trabalhar para que isso não aconteça, né? Dentro dessa possibilidade. E o secretário também acabou não conseguindo, pelo que eu compreendi, aí, avançar nessa proposta dele. Seria ampliar aí a fiscalização sobre o DAD, porque também tem muito problema com relação a isso, são poucos engenheiros fiscalizando as obras e isso faz com que os municípios estejam gastando o ano de 2014 agora em 2015, os municípios queriam agilizar, muitos deles, isso e não conseguem. Então, ainda não tem essa clareza sobre essa retaliação de 25%, lembrando que Santos é a principal cidade, a cidade que mais recebe o DAD no estado de São Paulo inteiro é Santos. Existe também uma discussão dentro do parlamento sobre a questão das instâncias turísticas, existe a possibilidade de se ampliar isso, de se fazer aí municípios de interesse turístico. Cubatão, por exemplo? Cubatão poderia ingressar nessa possibilidade e aí existiria aí um ranking para ilustrar melhor para o telespectador, onde municípios todo ano, a cada 2 anos, seria aí municípios que caíssem para interesse e municípios que subiriam para instâncias. Caíam para interesse e subiam para instâncias. Acho que isso é importante, democratiza um pouco mais, até porque tem alguns municípios, sendo bem franco, Fernando, também não tem muito viés turístico, mas ao longo do tempo foi se ajeitando, criando condições para que eles estivessem como instâncias, e municípios como Brotas e Olímpia, que até ontem não eram instâncias. E hoje são tradicionalmente conhecidas como ponto turístico. A preocupação apenas é que, obviamente, perder o bolo receita. é o mesmo, né? O bolo é o mesmo. Só que as fatias vão ser menores. É uma preocupação. Mais sócios nesse bolo. Exatamente. A Baixada, obviamente, seria mais não tem preocupação impactado. com relação à Baixada, mas, ao mesmo tempo, na medida em seria que mais entra democrático, eu acho que mais democrático, e mais do que isso, a ideia não é nem nesse primeiro momento ingressar com mais municípios, mas sim que tenham um ranking para que os municípios que são instâncias hoje possam demonstrar por que são instâncias. Então, se hoje são, se não me engano, 70 municípios, que esses 70 possam se viabilizar. Se tem trade turístico, se tem conselho municipal atuante, se tem hospedagem, enfim, se o município se prepara para isso. E aí, dentro desses 70, tem uma lista todo ano que cai e uma lista que sobe. Por enquanto, dentro dos 70. E aí, ao longo do tempo, lembrar que o município entra, mas se entra um município como São Paulo capital, por exemplo, ao mesmo tempo que ele entra para receber, ele também coloca. Porque o município que entra, ele não só recebe, ele coloca recurso. Então, esse bolo aumentaria também para dividir para todos os municípios. Com relação às emendas parlamentares, no caso da Assembleia dos Deputados, não há orçamento impositivo. Ainda não. Ainda não, mas vocês vão trabalhar nesse sentido, a exemplo da Câmara Federal? Olha, essa discussão começa a ficar mais consolidada né? Governador na Assembleia. O governador vai gostar muito dessa história. A gente não sabe ainda a opinião do governador. O blocão, como é que o blocão vai se posicionar? Mas eu confesso que a minha posição pessoal, eu acho que dá independência aí, né, ao legislativo e para o próprio governo, eu acho que se torna algo mais claro, mais factível, até para a preparação disso, e é natural que quando o Congresso faz, as assembleias acabam aí, né, criando condições para se criar também. A gente ainda não conversou com o governador sobre isso, é um momento também de dificuldade de despesa, então talvez, não sei se esse é o melhor momento para isso, mas é uma tendência a acontecer isso, né, em cada parlamento. O bloco já começa
haver essa possibilidade também. Essa discussão começa a pairar na Assembleia, ainda não tem nenhum projeto formalizado sobre isso, mas eu não tenho dúvida que em breve essa discussão virá à tona. E é importante, veja que os deputados federais, né, tem as câmaras, uma boa parte deles, inclusive, destinaram as suas emendas parlamentares para a área da saúde. Sem dúvida. Que é indispensável. E São Vicente, até essa questão do hospital regional, está muito na discussão, seria muito importante. No meu caso, não tenha dúvida que, né, a destinação disso seria majoritariamente para a Baixada Santista. A gente conseguiu, aí só falando em saúde, Chico, para não... mas acho que é importante falar, eu tenho convicção que o Estado está convencido de construir um equipamento em São Vicente. A gente esteve intermediando isso. O São José está disposto, né, a ter uma parte do seu espaço aí locado para esse equipamento. Seria um AME+, né, um ambulatório médico de especialidades com cirurgias. Um espaço que está ocioso hoje, 70 leitos ociosos, um centro cirúrgico. Eu estou bem convencido de que esse processo deve estar encaminhado, né, ainda nesse primeiro semestre. O senhor já está conversando com a Secretaria de Saúde, com o governo? Bastante. O doutor Polara conhece, o secretário adjunto conhece aqui o São José, o doutor Davi Uip, nós temos aí a possibilidade, porque ele ficou aqui na DRS durante um período, né? Nem na DRS, ficou aí como um agente interlocutor do Estado, aqui durante o período, conhece bem a região. Eles ajudaram muito Santa Amaro ao longo desses últimos anos e eu tenho aí estou convencido e acredito que estou conseguindo convencer cada um deles da importância de São Vicente nesse processo. Aí é a única cidade do Estado, da Baixada aqui, com força, que não tem equipamento custeado 100% pelo Estado. Fernando, por favor. Eu acho que essa questão do São Vicente é o grande desafio aí pelo número de habitantes. E aí fica essa discussão. Esse tipo de iniciativa, de certa forma, seria uma resposta para essa, que é uma polêmica também, sobre a construção do hospital regional lá de São Vicente. Aí é uma outra linha nesse aspecto. O São José é uma coisa mais concreta porque já está lá. Essa é a questão, né? Porque senão fica aquela polêmica, mas o governo federal outro. Vai dar metade do dinheiro, o governo do estado construir é fácil para custear o hospital. Exatamente. O que vai acontecer aqui nos estivadores aqui. Olha, é um exemplo. Sabe quanto custa o hospital regional, que está se falando muito em São Vicente? 200 milhões de reais. 200 milhões de reais hoje é muito complicado, por mais que a União tenha a maior parte da fatia, é muito complicado. Eu acredito que nem a União tenha hoje condições de garantir no orçamento 100 milhões de reais. Então, assim, uma coisa também não impede a outra, viu, Fernando? Sim, claro. A vinda do AME mais para o município, mais concreta, mais factível, um espaço que já existe, construído, mais prático. Então, vai ajudar muito, não só São Vicente, mas a região como um todo, até porque é um equipamento que será custeado pelo Estado. Então, vai entrar na central de vagas do Estado de São Paulo. São Vicente, claro, será favorecida porque está ali no centro da cidade, mas todas as outras cidades da região terão acesso também a esse possível equipamento do Estado de São Paulo. E além do que, a polêmica em torno da localização desse eventual hospital regional, que seria no centro de convenções de São Vicente, que seria desativado para que ali fosse construído o hospital. Há quem defenda que o hospital tem que ser na área continental, que é exatamente a área que mais... Ou seja, é uma questão ainda muito complicada, muito polêmica, e é bom discutir essa questão de saúde, né? Deputado, muito obrigado pela sua presença, viu? Fico um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pela oportunidade aí. Fernando, prazer também estar com vocês. E mais uma vez nós vamos trabalhar muito na Assembleia para fazer com que a Baixada possa ser protagonista no Estado de São Paulo. Sem dúvida. Muito obrigado, deputado estadual Caio França, do PSB, pela presença. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Chico. Mais uma vez. Obrigado, deputado. Sucesso aí na sua empreitada. Pela participação como comentarista. E dessa forma, chegamos ao final do programa. Teríamos mais a conversar, mas sabem, somos limitados pelo tempo e assim chegamos ao final. Agradeço a ambos, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.